ano de 2026. Para muitos analistas, esse não é só mais um ano no calendário, não. Parece que é uma janela de oportunidade talvez única para o Brasil. Mas o que está por trás de toda essa expectativa, hein? Bora mergulhar nas grandes forças que podem estar moldando o futuro do nosso mercado. Bom, tudo começou a esquentar em 2025. Esse ano marcou um ponto de virada bem importante. Aquele capital estrangeiro que andava meio com o pé atrás começou a voltar, e voltou com força para os mercados emergentes. E os resultados, como a gente pode ver nesse gráfico, foram impressionantes. Olha só, Colômbia disparou mais de 60%, Argentina mais de 50%, e o Brasil não ficou para trás não, o Ibovespa subiu quase 32%. E isso leva a gente direto para a pergunta de US$ 1 milhão, né? Essa alta toda é só um voo de galinha? Um pico momentâneo? Ou será que a gente está mesmo no comecinho de um ciclo histórico que pode redesenhar todo o cenário de investimentos no Brasil? Para a gente começar a responder essa pergunta, vamos olhar para o primeiro de 3 grandes sinais que parecem estar se alinhando. E o primeiro motor dessa história está bem aqui, dentro da nossa casa, na nossa própria economia. Sabe essa pausa atual na taxa Selic? Para muito veterano de mercado, isso não é sinal de indecisão, não. É, na verdade, um gatilho. É aquele sinal que costuma vir antes da próxima grande fase do ciclo econômico. E o que é mais fascinante é que isso não é achismo, não. Se a gente olhar para essa linha do tempo, a gente vê um padrão que se repete, olha, há mais de 20 anos. Repara nos ciclos. 2003, 2008, 2011, 2016. A história é praticamente a mesma. O Banco Central sobe os juros, dá uma pausa, e o movimento seguinte é, quase que invariavelmente, um corte. O padrão histórico é claríssimo. Tá, mas e daí? O que acontece quando os juros caem? Bom, os dados dos ciclos passados não mentem. É como colocar gasolina no fogo do mercado. Historicamente, os cortes de juros deram um empurrão e tanto, gerando retornos de 2 dígitos tanto para as ações do Ibovespa quanto para os fundos imobiliários do IFIX. E isso nos leva àquela frase famosa, que ilustra perfeitamente a ideia de que, embora a história não seja uma cópia exata do futuro, ela muitas vezes nos dá um roteiro bem convincente do que pode estar por vir. Só que o motor interno brasileiro não está trabalhando sozinho. O segundo grande sinal vem de fora, mais especificamente da maior economia do mundo. E o que é um dilema gigantesco para os Estados Unidos pode acabar se transformando numa oportunidade e tanto para nós. E que dilema é esse? A resposta está nesse número aí, olha. 38 trilhões de dólares. Essa é a dívida pública americana. É um valor tão absurdo que já ultrapassou toda a produção anual do país, o PIB. Isso coloca uma pressão no sistema financeiro deles que a gente nunca viu antes. E isso deixa o Banco Central americano numa verdadeira sinuca de bico. Pensa bem, de um lado, se eles mantêm os juros altos para rolar essa dívida toda, o custo explode e eles arriscam um colapso. Do outro lado, se cortam os juros, a inflação pode voltar com tudo e o dólar perde força. É uma escolha entre a cruz e a espada. Não tem uma saída fácil. Então, qual caminho eles parecem estar escolhendo? Bem, tudo indica que é o corte de juros. E o que isso significa na prática? Funciona como abrir as comportas de uma represa. O capital, que antes estava todo concentrado lá nos Estados Unidos, começa a vazar, a fluir pelo mundo em busca de retornos melhores. E a gente já está vendo a prova disso. O resultado desse fluxo já chegou por aqui. Só nesse ano, a nossa bolsa já recebeu mais de 27 bilhões de reais de dinheiro gringo. E para muita gente, essa é só a primeira onda. E o que deixa esse fluxo ainda mais forte é um fato impressionante. Os mercados emergentes estão, na prática, em liquidação. Eles estão sendo negociados com o maior desconto em relação ao mercado americano em mais de 20 anos. É como se o capital estivesse encontrando ativos de qualidade, só que com preço muito mais atraente. Ok, se os 2 primeiros sinais são o combustível e o motor, o terceiro é o catalisador. E ele pode ser talvez o mais explosivo de todos: a eleição presidencial de 2026 aqui no Brasil. A história nos mostra que eleição previsível geralmente traz calmaria para o mercado, mas uma disputa acirrada, polarizada, incerta, como a que se desenha, isso é como um mar agitado. O mercado é forçado a reagir a cada pesquisa, a cada notícia, e isso cria umas ondas enormes de volatilidade. E aqui está um ponto crucial. O mercado é ansioso, ele não espera até o dia da eleição lá em outubro. Como essa linha do tempo mostra, o ponto de virada, quando os preços começam de verdade a refletir o cenário político, costuma ser ali por março. Ou seja, a gente está a poucos meses desse momento decisivo. E a dinâmica para 2026 é fundamentalmente diferente da de 2022.
Naquela época, o grande medo do mercado era a transição de uma regra fiscal mais dura, mais rígida, para uma regra mais flexível, mais solta. Agora, o cenário se inverteu. A possibilidade que está na mesa é justamente o contrário. Uma potencial troca de poder pode significar a transição da regra atual, mais frouxa, para uma mais rígida. E isso, para o mercado, pode ser visto com muito bons olhos. Então, essa eleição acaba desenhando dois cenários bem distintos para o mercado, dependendo do resultado. De um lado, num cenário de reeleição, a expectativa é de uma política fiscal mais expansionista, ou seja, com mais gastos do governo. Isso poderia manter os juros altos, favorecendo setores como seguradoras e exportadoras. Do outro lado, num cenário de alternância, uma política fiscal mais contracionista, com maior controle de gastos, poderia derrubar os juros, dando um belo impulso para setores que dependem de crédito, como varejo e construção. Mas no meio dessa divisão, existem aqueles setores que são meio coringa, sabe? Os todo-terreno. São empresas de áreas essenciais, como bancos, energia elétrica, saneamento. Independentemente de quem ganhar ou da política econômica adotada, as pessoas vão continuar precisando desses serviços. Isso as torna muito mais resilientes a qualquer cenário político. Certo. Então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e ver o que a gente tem. O que parece estar se formando é uma convergência rara. A gente tem um motor doméstico, que é o nosso ciclo de juros, sendo abastecido por um combustível internacional, que é o fluxo de capital gringo. E, para fechar, um catalisador político que pode amplificar e acelerar todo esse movimento. E o ponto fundamental para se ter em mente é este. As maiores altas da Bolsa, os maiores ganhos, eles nunca acontecem depois que tudo já ficou claro e óbvio. A oportunidade se materializa no meio da neblina, da incerteza, recompensando quem estava posicionado antes da poeira baixar. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Uma combinação rara de fatores internos e externos parece estar, de fato, abrindo uma janela de oportunidade. A grande questão que fica no ar não é se haverá volatilidade, mas sim como cada um vai se posicionar diante dela, num ano que promete ser, no mínimo, decisivo.